Boa noite a todos. Você está desanimado, vamos lá. Boa noite a todos. Já começou a melhorar, né? Que bom, meus queridos. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo, alunos da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar de um tema muito bacana: fé e caridade. Quem vai falar isso para nós é o nosso irmão Jaime, já aqui presente. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Seja bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto, saber buscar. E todos nós, você também, você é extensivo, viu? Jesus sempre nos consola, né? Só Ele para consolar diante de tantas provações que nós temos passado. Meus caros, não tem como a gente começar um trabalho espírita sem pedir auxílio ao mais alto. Então eu convido a vocês a me acompanharem numa prece, para que a gente inicie as nossas tarefas da noite, sob a chancela de Jesus, dos Espíritos mais evoluídos. O divino e amado Mestre Jesus Cristo, aqui nos encontramos, de mãos estendidas a Ti, rogando amparo, proteção, esclarecimento. E nessa noite bendita, Jesus, que possam as palavras do ilustre expositor tocar os nossos corações, nossas mentes, para que possamos despertar, Jesus, para a necessidade da modificação bendita. Ilumina-nos, ó Jesus, protege-nos, ó Jesus, guia-nos, ó Jesus, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nos pediram para falar sobre fé e caridade. E quem já acompanhou estudos comigo sabe que eu não vou falar para vocês daquela fé que vocês estão esperando. Que eu vou falar que vocês, tudo que pedir a Deus Ele vai dar. Se vocês tiverem fé, vai alcançar. Se vocês tiverem fé, aquilo vai acontecer. Não é isso que eu vou falar, não. Porque a gente tem um compromisso muito sério com a mensagem de Jesus, com o Evangelho de Jesus, que é dinâmico. Ele é um Evangelho de movimento e de mudança e de crescimento. Ele não é estático. Então, da mesma forma que nós esperamos de Deus o retorno daquilo que a gente pede, Ele espera de nós o retorno daquilo que Ele nos pede. Então, se a gente não estiver dentro do movimento de crescimento, de evolução, de melhoria do Evangelho, a fé muitas vezes não dará resultado. Ela pode nos ajudar em vários momentos, através da prece, através da nossa concentração em Deus, pode nos aliviar, nos consolar, mas não nos trará solução definitiva. Aí, por que eu estou falando isso? Aí, o João fala para nós, e o João, capítulo 4, ele fala para nós: irmãos, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? E se a gente for analisar, isso faz total sentido. Nós estamos na fé raciocinada, somos espíritas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala para nós: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós temos que usar essa fé raciocinada para que a gente possa compreender como que nós devemos agir para que Deus possa nos ajudar. Ele está sempre disposto a nos ajudar, mas o que nós estamos fazendo para merecer essa ajuda? Então nós temos que pensar seriamente nisso, do que nós estamos fazendo. E hoje a tecnologia nos ajuda. É bom isso, né? A gente pode trazer a tecnologia para a gente analisar. Aí eu trouxe a passagem para a gente conversar, que fala para nós: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aí esse é o ponto que a gente tem que chegar. Mas se eu pedir a Deus de todo o coração, né, com amor, tudo, Ele não vai me salvar? O que vocês acham, gente? Só a fé vai salvar? Se eu tiver fé,
vai ser uma solução definitiva para você na sua vida? Daí você pediu hoje, pediu amanhã, pede depois da manhã, pede no outro dia, e aí, não faz nada para merecer aquilo. Será que vai realmente ser uma solução definitiva? Então nós temos que usar esse raciocínio para a gente compreender. Aí o Tiago continua. E se o irmão, olha, a primeira que ele falou, vou repetir, meus irmãos, que aproveita se alguém me disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios creem. Aí continuando. Espera aí só um minutinho. Deixa eu pegar a passagem que está no final aqui, só um instante, tá? Até os demônios creem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Entenderam, gente? O que ele falou como é sério? Vocês creem em Deus? Os demônios também creem e estremecem. Mas e as obras? E as obras do bem? E ele nos alerta. O seu irmão chega para você passando necessidade. Aqui ele usou a questão do mantimento. Nós podemos usar a questão do carinho, do consolo, da paciência, do amor, da tolerância. Seu irmão está necessitado de qualquer uma dessas coisas, e você fala com ele, vai com fé e aguenta, e você não faz nada para diminuir o sofrimento dele. Aí o Tiago pergunta, por acaso alguma coisa você aproveitou? Imagina, você vê seu irmão passando dificuldade, e você fala com ele, vai com fé? E faz o que para ajudar? Nada. Faz nada para ajudar? Aí depois à noite senta na cama e reza e pede a Deus para te ajudar? O que vocês acham? É o correto? Então o Tiago fala, me mostre sua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele trazendo para nós que é importante ter fé, como Abraão teve fé, mas ele também teve a obra. Então, o que nós temos feito para diminuir o sofrimento alheio? Como temos atuado em relação ao próximo? Temos trabalhado para diminuir esse sofrimento alheio? Quando vemos uma pessoa necessitando de nossa ajuda, nós ajudamos? Temos feito isso ou não? Ou temos a fé simplesmente? Então, nós temos que pensar seriamente nisso, porque Jesus, no grande julgamento que ele traz na parábola, ele fala, e o Senhor chamará os bodes e as ovelhas, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e dirá às ovelhas, bendito amados do meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, estive preso e doente, e foste visitar-me. E eles então dizem, Senhor, nunca te vimos nu, ou com fome, doente, ou preso, nunca fizemos isso.
E ele diz: tudo o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E ele então vira para os bodes e fala: apartai-vos de mim, malditos de meu pai, porque eu estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso e doente, não me visitaste. E eles dirão: Senhor, quando te vimos nessa situação e não te ajudamos? E ele diz: tudo que deixaste de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim deixaste de fazer. Aí eu acho que nós deveríamos pensar profundamente dentro de nossas consciências. Temos encontrado pessoas em nosso dia a dia passando dificuldades e temos deixado de ajudar? Porque se deixamos de ajudar a Jesus. Aí é muito sério. E Jesus, por um acaso, porque muita gente gosta de falar que vai para um umbral pessoas que praticaram o mal. Mas por um acaso, nessa passagem, Jesus falou assim: você é maldito de meu pai porque você fez uma coisa errada? Ele falou isso em algum momento? Você é maldito de meu pai porque você roubou, porque você xingou, porque você ofendeu? Ele falou isso? Não. É maldito de meu pai porque deixou de fazer, deixou de ajudar quem necessitava. Não é porque fez uma coisa errada, é porque deixou de fazer o bem. Aí Jesus fala para nós: um senhor tinha 2 filhos e falou para um: vem trabalhar hoje na vinha de meu pai. E ele disse: eu vou, e não foi. E chegou para o outro filho e disse: vem trabalhar hoje na vinha de meu pai, da seara. E ele disse: não vou, e foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 saiu justificado? O que falou que não ia e foi. Agora, eu não sei se vocês perceberam, ele disse: o Senhor tinha 2 filhos, o que vai trabalhar e o que não vai trabalhar. Não tem outro. Não tem outro. Ou você está trabalhando, ou você não está trabalhando. E além disso, eu esqueci de uma palavra da passagem que fala. Ele fala assim: o Senhor tinha 2 filhos e disse para um: vem trabalhar hoje na seara de meu pai. Hoje. Não é amanhã. Amanhã não serve. Vem trabalhar hoje na seara de meu pai. Hoje nós estamos trabalhando na seara do pai, ou trabalhar na prática na seara do pai é ajudar, fazer o bem, caridade, amor ao próximo e mudança íntima. Esse é que é o trabalhar na seara do pai. Estamos trabalhando hoje na seara do pai? Tem que ser hoje. Amanhã não serve, amanhã eu vou fazer. Não, amanhã a gente pode estar desencarnado, amanhã pode não servir mais. Tem que ser hoje. Ou estamos trabalhando hoje na seara do pai, ou somos o filho que não trabalha hoje na seara do pai. Ou um ou outro. Muita gente fala: quando eu morrer eu vou para o céu. Não vai. Ou você está no céu, ou você não está no céu. Ou você é uma pessoa boa, de coração bom, que pratica caridade, ou você não é uma pessoa boa, de coração bom, que pratica caridade. Ir para o céu depois não vai. Ou está no céu ou não está no céu. O céu é uma questão de consciência. Ou você está nele ou você não está nele. Se você está hoje fazendo bem, praticando a caridade, mudando a si mesmo, deixando de ser rabugento, chato, aborrecido, que nós somos, né? Pirracentos, nós somos, atazanando a vida do outro todo dia. A gente tem que deixar de fazer isso. Se a gente estiver fazendo isso e ajudando ao próximo, estamos trabalhando na seara do Pai. Bacana. Podemos esperar o nosso céu íntimo. Ou então não estamos fazendo isso. Ir para o céu não vai. Tá bom? Ou tá ou não dá. Aí nós temos que raciocinar onde nós estamos e qual filho nós somos. Agora, eu não sei se vocês perceberam. Um filho, o primeiro falou: eu vou trabalhar, e não foi. O segundo falou: eu não vou, e foi. Aí a gente fica pensando, só para a gente entender bem essa passagem de Jesus. O Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, um senhor foi atravessar um cego na Pinguela. Quem é do interior aí conhece Pinguela? Pinguela, não é aquela pontezinha que tem que ser fininha para atravessar, pode cair, né? Passa equilibrando, de repente escorrega, cara. Ainda tem lodo, né? Ele costuma ter lodo ali, escorregar naquele negócio. É danado, você rala o joelho todo, machuca. Só com o tronco, verdade. A gente não dá lodo ali. Pinguela, gente,
geralmente tem um riozinho, uma vala, aí põe um tronco, assim, uma madeira para a pessoa atravessar. E aquilo escorrega pra caramba. Então o Senhor foi atravessar um cego na pinguela e deixou o cego escorregar e cair. O cego machucou todo, coitado. E ele ficou com medo do pessoal achar que ele machucou o cego, saiu fora. E o pessoal achou o cego e o cego todo machucado, foi agora, o que a gente vai fazer? Aí quem que era caridoso da cidade? Chico Xavier. Vou levar para casa dele, né? Leva para casa do Chico Xavier. Chegou na casa do Chico, o Chico imediatamente acolheu. Não, chega aqui, vem cá, põe na cama. Começou a chamar o médico para ver o que tinha que tomar, o que tinha que pôr. E o cego precisava de umas 2 ou 3 semanas de recuperação, ou mais, um mês de recuperação. E o Chico, ele trabalhava de dia e dormia à noite. Então, o que ele fazia? À noite ele ficava olhando o cego a noite toda, tomando conta dele. Só que ele precisava trabalhar de dia para pôr comida em casa, pôr alimentos, sustentar a família. E ele pôs, então, uma propaganda no jornal, no noticiário, assim: preciso de uma pessoa para poder me ajudar a cuidar de um doente durante o dia. E a primeira semana não apareceu ninguém, segunda semana não apareceu ninguém. Final da segunda semana apareceram 2 mulheres chamadas de meretrizes. E falaram com ele: nós trabalhamos à noite, podemos cuidar do doente de dia. E ele, pois não, então mostrou para elas o que tinha de fazer. Ele ia trabalhar, chegava de noite, fazia o culto do Evangelho do Lar com elas, e elas iam para o trabalho. Passaram-se as semanas, o cego ficou curado, e as irmãs mudaram de vida, se tornaram enfermeiras, e deixaram a vida do passado para trás. Agora vocês me digam uma coisa: o Chico Xavier, quantos amigos espíritas ele tinha? Vocês imaginam que ele devia ter? Mais de 1000, né? Mais de 1000 amigos espíritas. Quem apareceu para ajudar? 2 pessoas chamadas pessoas de má vida. Então, aqueles que eram espíritas, eles dizem: eu vou trabalhar, e não vai. Aquelas que eram consideradas pessoas de má vida, que todos considerariam não vão trabalhar, foram. Entenderam a gravidade da situação? Somos espíritas, cristãos, e dizemos na nossa consciência: eu vou trabalhar, eu vou fazer o bem. Não fazemos. E pessoas consideradas de má vida fazem. Entenderam, gente? A gravidade dessa situação? Então, qual filho nós somos? O que trabalha ou o que não trabalha? Não tem meio termo, tá, gente? Mas eu trabalho mais ou menos, não tem. Ou trabalha ou não trabalha. E é hoje, né? É hoje. Não pode ser depois, não pode ser amanhã. Aí vocês falam assim: já, mas eu ainda não consigo amar igual Jesus. Eu falei: e eu? E quem consegue? Se conseguisse amar igual Jesus, não estava aqui, não estava. Não é de jeito nenhum. Aí nós lembramos da passagem de Jesus, ele falando: havia uma figueira plantada na vinha. Uma figueira plantada na vinha. E aqui a vinha dá o que, gente? Uva. A vinha dá uva, não é isso? E o Senhor foi lá procurar fruto dela e não encontrou. Não encontrou o fruto. E falou: por que essa figueira ocupa ainda a terra? Corta essa figueira, para não ocupar a terra inutilmente. Aí o vinhadeiro fala: não, deixa eu adubar, estergar, adubar e cuidar dela. Se der fruto, ela continua; se não der, manda cortar. Agora, a primeira coisa da passagem: por que a figueira estava plantada na vinha? Vinha é lugar de uva. O que a figueira está fazendo lá? Pessoal, então a palavra de Jesus é meio estranha. O Senhor, que é Deus, claro, o Senhor da vinha, Deus plantou no lugar errado? Deus nos colocou no lugar errado, gente? Na vida? Não. Então nós temos que decifrar essa passagem. Deus, segundo João, é o quê? Se eu tivesse a caixa de bombom, né? Não tem. Deus é o quê, gente? Essa não é difícil, não. Hã? Não. Deus, segundo João, na Bíblia, é o quê? Amor. Deus é amor, segundo Deus, segundo João. E o amor é um sentimento o quê? Essa aí valia 3 caixas de bombom. O amor é um sentimento perfeito.
Ô, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de amor, igual o pessoal fala aí no sentido vulgar da palavra. Amor que eu estou falando é de querer o bem ao outro, tá? Eu até gosto de falar que muita gente deve ter namorado, maridos, né? Esposa, marido, né? Deve ter companheiro, companheira e fala assim, eu amo ele demais. Ou aí ele fala, eu amo ela demais. É bonito isso, né? É bacana, não é? É bonito isso. Eu queria ver o seguinte, a pessoa está lá com o namorado, né? Que o namorado, eu amo ele demais, é até bonito aquele negócio. Aí ele chega para ela e fala assim, olha, minha querida, eu não quero mais ficar com você. Eu encontrei uma outra pessoa e eu quero ficar com ela. Aí você, como cristão, que fala que ama, vai falar assim, não, eu quero a sua felicidade. Eu vou te ajudar, inclusive, para você ficar com ela, para você ser feliz. Porque eu amo você. Eu tenho amor por você. Eu te amo. Eu quero que você seja feliz. Então, vou torcer para que você possa ser feliz com a outra pessoa. Não é isso que a gente faz, gente? Não é isso que a gente faz? Haja prato para quebrar dentro de casa, hein? E o rapaz também, a mulher chegar para ele e falar com ele, eu não quero ficar mais com você, agora eu quero ficar com o outro, com o fulano lá. Aí ele vai falar, não, eu quero a sua felicidade. Renúncia, não é? A renúncia. Eu quero a sua felicidade. Eu vou torcer para que você seja feliz com ele. Não é isso que a gente faz? Então fala sério, gente. A gente ama de verdade? Fala sério. Não é? O melhor exemplo é de Jesus, né? Mas o do livro é maravilhoso. O do livro é fantástico também. É maravilhoso. São Geraldo, ele tinha um senhor que ele servia aquele senhor, e o senhor o maltratava, xingava, né? E ele ali com todo carinho com ele, todo amor, todo cuidado, e fazia para ele a janta, levava remédio quando ele estava doente, cuidava dele com todo carinho do mundo. E quando aquele senhor morreu, ele chorou copiosamente. Isso é que é amor de verdade, gente. Esse amor que fala aí, gente, não está nem próximo do amor de verdade. O amor é o sentimento perfeito. É esse amor que Deus espera de nós. É esse amor que Deus está esperando da gente. Aí, eu fiquei analisando a passagem. Nós já conseguimos amar com esse amor perfeito? Hein, gente? O pessoal daqui consegue, né? Ninguém respondeu, né? Nós já conseguimos amar com o amor perfeito, gente? Já? Não conseguimos, estamos longe de amar com esse amor perfeito. Mas nós já conseguimos fazer o bem aos outros? Sim. É perfeito? Não. Mas já conseguimos fazer o bem? Sim. Então, quando nós desencarnarmos, Deus vai cobrar da gente o amor perfeito, ou que tenhamos feito pelo menos algo? Pelo menos algo de bom. Não é o amor perfeito, mas que tenhamos dado pelo menos algum fruto. Então, nós somos figueiras plantadas na vinha, porque a uva representa o fruto perfeito. Representa o fruto perfeito. A uva. Tanto é que no Prolegômenos do Livro dos Espíritos tem a cepa, que é o símbolo da uva. Tem a uva lá desenhada, que é o único símbolo da doutrina espírita. Vocês já olharam no Livro dos Espíritos? Não? Então olhem lá no Prolegômenos e eles explicam o porquê da uva como símbolo. Então a uva representa o fruto perfeito, e nós não conseguimos ainda dar o fruto perfeito, mas já conseguimos dar algum fruto. Esse foi o problema. Chegou na figueira e não tinha fruto. Por um acaso ele chegou na figueira e falou assim, eu quero uva de você. Ele falou isso? Não. O que ele esperava dela? Qual fruto? Figo. Ele esperava dela que desse figo, e não tinha. Então para que ele está ocupando a terra inutilmente? Se ela tivesse figo, ele não tinha falado. Ele não chegou lá pedindo uva. E por um acaso a figueira é um sicômoro, e o sicômoro representa a árvore da regeneração, representando para nós que o que está esperando de nós é a nossa regeneração.
É isso que Deus espera da gente, que a gente se regenere. E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, não a do outro, que a gente está querendo sempre domar uma tendência do outro. Tanto é que a gente abre o livro no culto do Evangelho lá e fala: essa mensagem era para fulano. Nossa, se fulano estivesse aqui para escutar essa mensagem, nós vamos até marcar aqui e guardar para ele. Mas para nós não serve não. Aquela mensagem não serve para a gente, não é só para o outro. E a gente está sempre querendo regenerar o outro, mas a gente não. A gente não quer regenerar a gente. Vamos pôr na nossa cabeça que nós somos pirracentos, somos chatos, somos rabugentos, a gente atrapalha a vida do outro. Vamos pôr na nossa cabeça isso, que nós precisamos mudar. Eu também. Não é? Vou contar um segredo só para você, deixa ninguém escutar, eu também sou. Ninguém escutou não, né, gente? Então nós somos chatos, rabugentos, pirracentos, mas não reconhecemos, não queremos reconhecer. E como que vai mudar? Então são duas frentes de trabalho. Primeiro, olhar para dentro de nós mesmos e corrigir os defeitos. Segundo, ver o sofrimento alheio e tentar diminuir. Duas frentes de trabalho que nós devemos estar ativos e muitas vezes não estamos. É isso que nós devemos fazer. Então a nossa fé ainda é sem obras, e para que seja fé e caridade tem que ser fé com obras. E volta a palavra de Tiago: me mostra a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É isso que a gente deve fazer. Aí a gente tem a passagem do... Cadê o apagador? A gente tem a passagem da multiplicação dos pães. Os discípulos estavam em Mateus capítulo... Agora, na cabeça do capítulo, deixa eu ver aqui qual que é o capítulo. Aqui, ó. Capítulo 14. Mateus 14, tá? E Mateus capítulo 14 fala para nós: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Você tem o que eles queriam fazer? A hora já era adiantada, o local deserto. Aí a multidão era grande. Aí eles falaram com Jesus: despede a multidão. Ou seja, não é problema nosso. Entendeu? Não é problema nosso. A multidão faminta, a multidão cansada, a multidão com sede, não é problema nosso. Despede para eles irem comprar comida para eles. Não é isso que a gente faz no nosso dia a dia? Quando vemos uma pessoa necessitada e não ajudamos, não estamos despedindo? Deveríamos estar ajudando e não ajudamos? É isso que a gente faz no dia a dia. E a gente quer despedir, quer se livrar do problema. Aí continuando: Jesus, porém, lhes disse: não é viável que eles vão, dai-lhes vós de comer. Olha que legal. Não, gente, tem que despedir a multidão, não. Dai vocês a eles de comer. Eles estão necessitados, façam bem a eles, ajude no que precisarem. Então eles, com certeza, a gente sempre desculpa, né? A gente dá uma desculpa, ó. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Ó, 5 pães e 2 peixes, não é isso, gente, que eles tinham? E Jesus, eles ofereceram esses 5 pães e 2 peixes, e Jesus ergueu os olhos aos céus e multiplicou
os 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus ergueu os olhos ao céu, ele utilizou da fé. Mas antes precisou de uma ação para que ele fizesse isso. O que nós estamos oferecendo para que a fé seja aplicada? O que nós oferecemos? Aí nós entramos no simbolismo da passagem, que fala para nós, tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães. O pão, quando a gente sai de casa de manhã para trabalhar, a gente fala que vai ganhar o quê? O pão de cada dia. O pão então representa o alimento do corpo. O pão representa o alimento do corpo. Quando a gente sai para trabalhar, por acaso a gente está saindo para trabalhar pensando em crescimento espiritual ou pensando em ganhar o sustento do corpo? O sustento. Claro que você pode crescer espiritualmente no trabalho, mas você está saindo para ganhar o seu dinheiro, para ter o seu sustento do corpo, correto? Então o pão representa o alimento do corpo. Então o pão está ligado ao corpo físico, correto? E no corpo físico nós temos quantos sentidos? 5. Quais são? Olfato, paladar, visão, audição, tato. Correto? Esses 5 sentidos são importantes para que a gente saia para ganhar o pão? É difícil ganhar o pão se estiver faltando algum deles? É mais difícil. Tem jeito? Tem. Mas é difícil? Sim. É mais difícil. Com os 5 sentidos fica mais fácil para nós. Correto? Então, os 5 pães representam para nós os 5 sentidos ligados ao corpo físico. Mas acontece que a gente precisa de elementos para governar esses 5 sentidos, não precisa? Ou o corpo funciona sozinho? O que está ligado ao corpo? O que está ligado ao corpo? O que? Espírito. Antes dele tem o perispírito, não tem? E depois o espírito que não tem forma nenhuma, né? O perispírito também não tem forma não, né, gente? O perispírito é uma massa sendo imaterial que não tem forma nenhuma, pastor. Mas como é que no plano espiritual eu vejo a pessoa? Né? Porque a mente dela mantém o perispírito na forma que ela se imagina. A gente não sabe do jeito que a gente é. Quando a gente desencarnar, nossa mente mantém o nosso perispírito daquela forma. Aí quando vocês me virem no plano espiritual, vai falar lá o gênio, está lá o gênio ali. Isso para espíritos menos evoluídos igual a nós. Espíritos muito evoluídos se reconhecem pela sintonia. Não precisa, né, de formas. Tanto é que o Emmanuel se apresenta como senador romano. Ele se encarnou a última vez como Frei Padre Manuel da Nóbrega. Né? Por que ele não se apresenta como Padre Manuel da Nóbrega? Porque como ele foi o senador, ele encontrou com Jesus e foi a época que mais marcou para ele espiritualmente falando. Então ele gosta de se manter daquele jeito. Agora o espírito superior ele pode se manifestar do jeito que ele quiser, né? Com certeza. Agora nós, quando nos encarnarmos, nossa mente vai manter o nosso perispírito naquela forma, as pessoas vão nos ver. Eu não sei se tem botox no plano espiritual, essas coisas a gente pode, né, fazer isso. Mas se tiver, todo mundo vai querer ser bonito, não é? Não, todo mundo quer se apresentar bem, não quer, gente? Quer. No final, o que as pessoas querem, gente? As pessoas querem ser felizes, querem ser amadas. Não é isso? Por que as pessoas gostam de se arrumar um shampoozinho, um perfuminho? Todo mundo pode, com qualquer idade, qualquer época, não pode? Usar um shampoo, passar um perfume, pôr uma roupa bacana, não pode? Por que as pessoas fazem isso? Querem ser amadas. Todo mundo quer ser amado, não é? Então no final é isso mesmo. E o perispírito nosso, então, ele é o que vai nos acompanhar no plano espiritual. O corpo vai desaparecer, não vai? Bom, no espírito existem 2 coisas que estão conosco aqui nesse momento, nos ajudam no nosso trabalho do dia a dia, e eles não são do corpo físico. Essa merecia 10 caixas de bombom, hein? E são 2 peixes. Que são? Hein? São 10 caixas de bombom. Valeria se eu tivesse. Se eu tivesse as caixas de bombom, valeria, né? Mas eu não tenho. O que nós... Qual é o seu nome? Maria Antônia. Maria Antônia. Quando você
você encontra na rua com um morador de rua e chega para você e fala assim: me dá uma coisa para eu comer. Aí você pensa assim: ele vai trocar por coisa errada. Aí o seu coração: mas ele está passando fome. A sua razão: mas ele vai trocar por coisa errada. O seu coração: mas ele vai ficar com fome. Aí entra junto o processo entre sua razão e o seu sentimento, vai tomar uma decisão. Quem for mais forte ganha. Aí eu tenho certeza que o seu sentimento vai falar assim: manda ele alguma coisa de comer. Eu vou dar ele alguma coisa de comer. E você dá. Eu tenho certeza. Tenho certeza que ela faz. Aí você dá alguma coisa para ele comer. Você usou duas coisas que estão com você no corpo físico, mas não fazem parte do corpo físico: sentimento e razão. Então, sentimento e razão. O que representa? Olha só, gente, eu gosto de raciocínio, hein? Olha só, o que representa para nós? Qual elemento representa melhor para nós a vida física? Não, vida física. Qual elemento representa melhor para nós a vida física? Oi? Qual elemento representa para nós melhor a vida física? Vamos lá, vamos recorrer a Jesus, né? Nicodemos chegou para Jesus e falou com ele: sei que você vem da parte de Deus, que ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não for com ele. Jesus falou: ninguém pode nascer de novo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aí Nicodemos fala: como pode ser isso? Aí ele fala: tem que nascer da água e do Espírito. A água representa o quê? A água representa o quê? Tem que nascer de duas coisas. Quais são as duas coisas que a gente nasce? Nós como espíritos. Duas coisas que a gente nasce. Todos nós passamos por esse processo direto. Nós temos que renovar, que é renascer do Espírito. E nós temos que reencarnar, que é renascer da água. Correto, gente? Todo mundo entendeu? Certo ou errado? Se vocês fossem escolher um elemento para representar a vida física, qual seria? Quando a NASA vai procurar vida em outro planeta, qual elemento ela procura? O nosso corpo é feito de 75% de quê? O nosso planeta é feito de 75% de quê? Se vocês fossem escolher um elemento para representar a vida física, qual seria? E por que vocês não responderam antes? Fé? Quem vai me chamar isso? Fé é o quê? Raciocinada. Nós não usamos elementos para raciocinar, para chegar a esse. Eu fiz isso por querer também, para a gente raciocinar mesmo. Para chegar o porquê de que a água representa a vida física. Porque ela é o elemento que é o mais preponderante na vida física. E Jesus utilizou isso. Tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, reencarnar e se renovar. Correto? Por que eu fiz isso tudo? O peixe fica onde? Na água. Ele faz parte da água. Hã? O peixe faz parte da água? Vamos de novo. Aquele peixe que você viu no Carrefour lá, é peixe ou não? Ele está dentro da água? Não. Ele faz parte da água? Não. O peixe fica onde? O peixe fica onde? Na água. Ele faz parte da água? Não. Sentimento e razão conosco aqui encarnado. Está com a gente encarnado? Junto conosco? Está aqui nos ajudando? Todos os dias? No nosso trabalho do dia a dia? Sim. Faz parte do corpo físico? Não. Não faz parte do corpo físico. Mas está aqui conosco? Sim. Então agora, se vocês prestarem atenção, para a gente trabalhar no dia a dia, nós temos 5 pães e 2 peixes. A gente precisa deles para trabalhar todo dia? Sim. E podemos colocar esses elementos à disposição de Jesus para que Ele multiplique e nós possamos ajudar o próximo? Sim. Temos colocado no nosso dia a dia os nossos 5 sentidos, mais o nosso sentimento e nossa razão, em favor do bem e do amor ao próximo? Então, nós temos despedido a multidão. Temos despedido a multidão. Porque nós temos em nossas mãos 5 pães e 2 peixes. E Jesus nos pergunta: quantos pães vocês têm? 5 pães
eu tenho 5 centímetros, mais meu sentimento e minha razão. E Jesus fala: vamos trabalhar então em favor do próximo? Aí você diz: não. Eu vou, mas não vai. Entendeu a conexão com os dois filhos? Um fala que vai, mas não vai. O outro fala que não vai e vai. Para ele fala que vai, mas não vai. Não vai. E aí, Não multiplicamos os nossos talentos. Entendeu, gente? Então nós temos os elementos à nossa disposição para trabalhar, mas não trabalhamos. Deveríamos trabalhar, mas não trabalhamos. Aí continuando a passagem. E Jesus disse: trazei aqui os 5 pães e 2 peixes, né? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Agora essa parte é espetacular, né, gente? Olha, alimentaram a multidão toda e sobrou 12 cestos ainda. Quantos discípulos Jesus tinha? Sobrou um para cada ainda. Está vendo, gente? Ainda sobrou elementos para cada um deles continuar trabalhando. Olha que coisa bacana, quando a gente coloca à disposição de Jesus os nossos elementos. A gente alimenta os outros e sobra para nós. Esse que sobrou é para a gente se fartar, não é? É. Não é para ajudar os outros, não. É para ajudar os outros. Não é? A gente pega um pouquinho para nós se alimentar e a gente continua ajudando. Aí Jesus multiplica de novo. Multiplica outra vez. E a gente continua ajudando. É isso que a gente deve fazer. Isso a gente deve cotidiano. Quanto mais se ajuda, mais se ajudar. Verdade. É isso mesmo. Eu fico me lembrando do Chico. Ganhou 2 chuchu, né? Aí o mano fala para ele: doa, dá para os pobres, doa, né? Aí chegou uma pessoa, deu ele mais 4. Aí meu mano falou: doa. Aí deu os 4 chuchus. Aí deu para ele mais 8. Doa, ele doa. Deu mais 8. No final, chegou no final do dia uma carroça de chuchu para o Chico. E assim vai no nosso dia a dia também. Quanto mais, tem até uma mensagenzinha do Chico no livro, acho que é Fulgor no Entardecer, se não me engano, que é mais ou menos assim: das lições que aprendi na vida, verdade maior não há. Quem dá tudo que recebe, mais recebe do que dá. E é verdade, mas nós estamos pensando o contrário: quem guarda tudo que recebe pensa que mais vai ter. E na verdade não é assim que funciona. Quem dá tudo que recebe, mais recebe do que dá. É a pura verdade. Aí continuando a nossa passagem. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Maravilhosa, né? E os discípulos, vendo-o andando por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: não tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas,
Sentindo o vento forte, Pedro teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ela é maravilhosa, mas tem muita coisa para a gente analisar nela, não tem? Ela é linda essa passagem mesmo, realmente, mas vamos lá. Ó. Então, eles acabaram de alimentar a multidão, não foi isso que aconteceu? Quando eles deram de comer a multidão, caridade interna ou externa? Externa. Foi externa, não foi? Alimentaram a multidão. Agora, eu não sei se vocês prestaram atenção na passagem que eu li. Jesus falou com eles: entrem no barco e passem para o outro lado. Olha isso. Prestaram atenção? Entre no barco e passe para o outro lado. Vocês acabaram de fazer a caridade externa, agora passa para o outro lado. Qual que é o outro lado? É o interno. Agora vocês vão trabalhar internamente. Ele viu que eles caíram, né? É a verdade. Mas o que aconteceu? Jesus estava no monte a orar. E a passagem fala, ele estava sozinho. E a hora ele vinha duvidar do fantasma, não achava que seria Jesus. Não achava. Pedro viu que era Jesus, então na vez foi, ele se assustou, é um homem de conforto, ele fala, é um homem de conforto. Hoje Pedro começa a contar que Jesus vai falar por essa passagem. É maravilhoso, não é? Então, gente, olha só, eles entraram no barco. Agora nós vamos entender a passagem, né? A água representa o quê? Hã? A água representa o quê? O que nós acabamos de estudar, gente? A água representa o quê? A vida material, ou a reencarnação. A água representa para nós a vida material, ou a reencarnação. Reencarnação. A água representa para nós a reencarnação, tá bom? A vida material, correto? Então Jesus falou com eles: peguem o barco e vão para o outro lado. O barco ele fica sobre a água, não fica? Então representa para nós a reencarnação. Agora vocês vão me falar uma coisa, menina, você. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Renata. Olha que bonito, renascida. Né? Renata quer dizer renascida. Bacana. Renata, é que é simples, não é difícil não. Aqui ó, é a reencarnação. Você. O que não deixa a gente afundar na vida espiritual? Que a gente deve se apegar a ele, não para não afundar. Será que é a fé? Quando você tem, por exemplo, uma lei, fala assim, você está lá na rua para você saber que onde você pode parar e não deve, e onde você não deve parar. O que tem? A lei. Como que a gente faz para não afundar espiritualmente? Você se baseia no quê? Na lei de quê? De Deus. Bacana. Para você não se afundar na lei, nas questões materiais, você segue a lei. Para você não se afundar nas questões espirituais, segue a lei de Deus. Então, o barco ele é feito para a gente afundar ou para não afundar? Não afundar. Então, o barco representa as leis de Deus. Então, traduzindo, Jesus: se juntem, se apossem, se abracem às leis de Deus e vão para a reencarnação. Para agora vocês conseguirem fazer a mudança íntima, para o outro lado, a mudança interior. Só que Jesus ficou lá orando sozinho, eles não estavam com ele, estavam? Se nós deixamos Jesus orando sozinho, nós não estávamos com ele, quando vier o primeiro problema, a gente vai se complicar. Então vieram as ondas, problemas da reencarnação, os ventos, problemas espirituais, correto? Açoitaram o barco, e eles estavam morrendo de medo, em pânico. Só que aconteceu uma coisa: na quarta vigília da noite, Jesus veio. O que é a quarta vigília da noite, gente? Para, ouça.
Para os judeus, para o pessoal da época, a primeira vigília da noite, de 6 da tarde, vamos por 18 para entender bem, tá? 18 às 21, primeira vigília. 21 às 12, segunda vigília. 12 às 3, terceira vigília. 3 às 6, quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite, de 3 às 6. Bacana isso, não é? Agora você me conta uma coisa: de 3 às 6, qual o fenômeno acontece na Terra? De 3 às 6 da manhã? Hã? E o que aparece no horizonte? O Sol. E qual é o nosso Sol espiritual? Jesus. Olha que hora que ele vem. Na quarta vigília da noite. E é a melhor hora que você tem que saber em conexão com o universo, se você tiver vontade da sua hora. Bom, isso eu não sei, mas eu sei que nesse momento a representação do Sol nascendo e iluminando a Terra, e a representação de Jesus chegando e iluminando o nosso espírito. E o que nos faz lembrar de Deus? As dores, os problemas. Então, na reencarnação, nós recebemos os problemas, o barco sendo açoitado, recebemos as dificuldades, para que a gente possa se lembrar de Deus. Olha que bacana, não é legal isso, gente? Exatamente a hora que vai chegando o alvorecer, tem a representatividade para nós de Jesus chegando em nossos corações. Mas acontece que nós, com o nosso coração lotado de sentimentos viciados, orgulho, vaidade e egoísmo, gostamos de mudar? Não. Nos apegamos às coisas materiais? Sim, nos apegamos. Então, nós que somos egoístas, quando vemos a espiritualidade falar assim: doe a maioria das coisas que você não precisa, para ajudar o seu irmão, para fazer o bem, para fazer a caridade, nós, na nossa consciência, nós pensamos que se doarmos, vai faltar para nós. Verdade ou mentira? E nós queremos fazer? Não. Então, quando vemos esse Jesus, que é o Evangelho, aparecendo no horizonte, nós achamos que aquilo é bom para nós ou vai nos assustar? Assusta. Se falar para nós, vamos nos desfazer, nos desligar, nos desapegar das coisas materiais, ficar só com o necessário, nós assustamos ou achamos legal? Então aquilo é para nós não prestaram atenção na passagem? É um fantasma. É para nós um fantasma. Então, quando vimos Jesus, falamos: é um fantasma. E ele então nos acalma, para aquele que quer mudar, e fala: calma, sou eu. Eu vim para fazer o bem a vocês. Aí, o Pedro representando para nós. Agora, olha que interessante. Nós ainda precisamos estar presos às leis de Deus, apegando e nos lembrando dela a todo instante, para a gente não errar. Precisamos, gente, lembrar das leis de Deus a todo instante para não errar. Sim, a todo instante precisamos lembrar. Quando eu chego com uma pessoa que discute comigo, me xinga, aí qual que é a minha tendência? Xingar e brigar. Aí eu lembro: peraí, eu aprendi lá no Miramês, na casa espírita, na reunião, que a gente não deve brigar nem xingar. Eu me liguei às leis de Deus. Caçamba, né? Não é? Mas todo mundo é filho de Deus também. Ele levou uma martelada no dedo. Coitado. Devemos evitar ao máximo, lógico. Mas todo mundo é filho de Deus, né? Fala não, né? Bacana, bacana. Então, gente, nós então devemos ainda nos apegar às leis de Deus, não devemos? Deu vontade de discutir? Opa, peraí, o Evangelho pede para não discutir. Então nós precisamos ainda estar abraçados à lei de Deus para não afundar, espiritualmente falando. Então Pedro foi dar uma de engraçadinho,
falou assim, deixa eu ir com você. Jesus falou, pode, ué. Pode, beleza, vem cá. Aí ele desceu do barco. A hora que o vento tocou, ele começou a afundar. Ou seja, o primeiro problema que veio, começou a afundar. Não é isso que aconteceu? E nós, se nós desligarmos, quando a gente se afasta das questões espirituais, os problemas não vêm? E nós não começamos a afundar? Não começamos a ter problemas na reencarnação? É a mesma coisa. Podemos então nos desligar das leis de Deus? Quem não precisa ficar ligado à lei de Deus, que já faz tudo aquilo espontaneamente e naturalmente, é Jesus. Ele pode andar sobre a água tranquilo, não o afeta. Ou seja, traduzindo, ele pode entrar na reencarnação tranquilamente, sem se afetar. Pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir dor, ele não vai se afetar. Não vai. Mas nós nos afetamos. Precisamos ainda desse barco da lei de Deus estar sempre conosco, nos lembrando o que é certo, o que é errado, ou o que é ético e o que não é ético. Entendeu, gente? Porque somente a fé vai nos ajudar, mas não é permanente. Oi? Mas a gente sempre tem fé. Tá, tudo bem, todo mundo fala isso, tenho fé. Mas você vai numa rua escura. Não, eu vou tranquila porque eu tenho fé em Deus. Deus está comigo. Você escuta um barulhinho, você não sai correndo? Ah, eu já tinha corrido há muito tempo. Na verdade, eu nem ia, né? Faça a sua parte. Não é? Eu nem iria, né? Se acontecer um caso que não tem outro jeito, tem que passar ali, aí eu vou ter fé, né? No final do vídeo, eu aperto. Ah, eu também, eu saio correndo. Tá doido? Aí vem aquele caso da mulher da canoa, né? Que estava tendo enchente. Aí passam os bombeiros e falam, minha senhora, mandaram recolher todas as pessoas porque está tendo enchente, então vamos embora. Aí ela, não, eu tenho fé, Jesus vai me salvar. Aí passou no segundo dia, já estava em cima da mesa a mulher, né? Falou, minha senhora, vamos embora, que a água está subindo, tem que ir embora. Ela, não, eu tenho fé, Jesus vai me salvar. Passou o terceiro dia, já estava em cima do telhado. Ela falou, minha senhora, vamos embora, a água está subindo. Não, eu tenho fé, Jesus vai me salvar. Desencarnou, né? Chegou lá na fila do céu, lá, tá lá, né? Na fila lá, São Pedro recebendo o pessoal, né? Aí passa Jesus lá, né? Aí ela fala, Senhor, ele, pois não, que posso te ajudar? Mas, Senhor, eu tive fé, falei que você ia me salvar, falei que você ia me ajudar, e acabei morrendo. Aí ele falou, eu mandei o cara da canoa 3 vezes, você não quis morrer, Senhor? O que mais você queria que eu fizesse? Não é verdade? Então, quantas vezes em nossa vida a gente está aqui na casa, estudando o Evangelho, recebendo a orientação e podendo escolher entre fazer o bem ou o mal, já não é uma ajuda de Jesus? Aí você fala, de onde você tirou isso, Jaime? Aí, quando está lá o rico e o Lázaro, desencarna o rico e o Lázaro, vai lá, o Lázaro está lá no seio de Abraão, o rico está lá no abismo. E o rico fala, Abraão, pede Lázaro simplesmente para molhar a esponja e trazer um pouquinho de água para mim. Ele fala, não pode, não tem como, você já recebeu o que você tinha para receber na terra. E ele só teve pobreza. Aí ele falou assim, então pelo menos vai na casa de meus irmãos para avisar para eles que o que aconteceu. Aí ele falou, eles já têm Moisés e os profetas. Aí ele falou assim, não, mas se o morto for lá avisar para eles, eles vão acreditar. Aí ele falou assim, mas se eles não acreditam em Moisés e os profetas, como é que vai acreditar se o morto for lá? Eles vão acreditar? De jeito nenhum. Então, gente, nós já temos a espiritualidade, o Evangelho de Jesus, a orientação. Se a gente não está acreditando, quer mais o quê? Não é isso? Então, a fé é boa, ela pode nos ajudar. E nos momentos de dificuldade tem que pedir para Deus, meu Deus, me ajuda, tem misericórdia, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Temos que trabalhar no bem. Temos que levantar de nosso comodismo e ir ajudar o próximo. Mas você me pergunta como? Primeira coisa,
fazendo aquilo que eu falei, mudando a si mesmo interiormente, se tornando uma pessoa melhor, menos irritada, menos impaciente, mais pessoa que perdoa mais, pessoa que tolera, que tem renúncia, e saindo do seu comodismo para ajudar as pessoas que precisam lá fora. Pode ser levando uma marmitex para um morador de rua, levando um cobertor, indo no asilo, pode ser perdoando o seu colega de trabalho que fez uma coisa errada e você não conta para o chefe, fica caladinho. Porque o que a gente faz hoje no trabalho? A pessoa fez uma coisa errada, você conta para todo mundo, principalmente para o chefe. A pessoa fez uma coisa certa, ninguém fala com ninguém, fica caladinho para ver que o outro tem mais mérito que você. Eu vejo isso todo dia no trabalho. A pessoa faz uma coisa boa, fica caladinho, todo mundo, caladinho, com medo de falar, e o outro tem mais mérito que você. A pessoa fez uma coisa errada, espalha para todo mundo, para a empresa toda. Vão inverter esse negócio, gente? A pessoa fez uma coisa errada, você fica caladinho, chega para ela e fala: ô fulano, aquele negócio que está errado, eu posso te ajudar para a gente corrigir junto? Se ela não aceitar, xingar, deixa para lá. Mas se ela aceitar, você ajuda e fica caladinho, não corta para ninguém. E a pessoa fez uma coisa boa, espalha para a empresa toda. Para com esse negócio de achar que a pessoa vai ter mais mérito que você. Aquele ditado antigo que o que é do homem o bicho não come é verdade mesmo. O que é de seu merecimento ninguém vai tomar, gente. Não fica com medo do outro ter mais mérito que você. Espalha para todo mundo o que a pessoa fez de bom. E a hora que ela fizer uma coisa errada, responde. Isso também é caridade. Aí a gente vai se melhorando, vai mudando a nossa forma de agir no dia a dia. E levando do comodismo, gente, não consegue dar ovo ainda não? Vamos dar fibra. Vamos levar um cobertor, levar uma comida, levar uma marmitex, ajudar no asilo, qualquer coisa que for, mas vamos fazer. Vamos parar de ficar quieto, parado no lugar. Vamos trabalhar no bem, porque o mal ele é ativo. Nós temos que fazer com que o bem seja ativo também. Nós temos que agir no bem, não ficar parado esperando e falar assim: eu não faço mal nenhum. Se você não faz bem nenhum, você já está fazendo mal. Isso é uma pergunta do livro dos Espíritos. Aquele que não faz o bem já está fazendo mal. Então, nós temos que buscar a prática do bem para mostrar a nossa fé pelas nossas obras. E nós agradecemos a casa, a oportunidade de estudarmos juntos, e agradecemos a vocês a paciência conosco também, de estudar junto conosco, porque eu não sou professor, não sei mais do que vocês, não sou melhor do que vocês, de forma alguma. Nós somos companheiros da lição. E Deus abençoe a todos nós. Nós é que agradecemos, o Jaime, esse estudo tão bacana, tão esclarecedor, né? Sim. É isso? Pessoal, vamos para uns recadinhos rápidos aqui. Os atendimentos na casa, nós temos o atendimento fraterno que ocorre na casa todas as segundas e quartas-feiras, de 19 às 19 horas. Qualquer necessidade, por favor, procure a recepção. O mesmo vale para a orientação espiritual às quartas-feiras, auxílio de costura, artesanato e as visitas aos lares. Vamos chegando ao final da nossa reunião. Nós vamos pedir àqueles companheiros que estejam em tratamento, que vão tomar o passe, que por favor avisem na Câmara de Passe que irão tomar, o tipo de passe que irão tomar. Se tiverem com papel no receituário, melhor ainda, ok? Por favor, eu peço a caridade de vocês que se mantenham em silêncio na fila do passe. E vamos agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa que nos foi dada, de mais uma noite de estudos. Divino Jesus, mestre, querido irmão de todas as horas, agradecemos. Agradecemos a mão carinhosa, paciente e condescendente para conosco, criaturas ainda tão errantes na vida, por essas palavras que trazem conforto, que trazem esperança, que nos auxiliam a manter o bom ânimo diante dos desafios, que na verdade não passam de oportunidades oferecidas pelo mais alto. Que possamos retornar aos nossos lares de maneira harmoniosa e equilibrada, levando um pouco dessa vibração maior que aqui recebemos. E que tua paz, Jesus, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.